campo de batalhas que nós enfrentamos. O maior lugar de guerra que se possa imaginar. E que nós precisamos saber batalhar neste campo, porque se nós não soubermos as armas que temos e não soubermos utilizá-las, nós vamos perdendo batalhas e mais batalhas. E o propósito que muitas vezes está estabelecido, ou que existe para que você viva a vida abundante, você acaba ficando à margem deste propósito. Então, nós precisamos tomar ciência dessa batalha e como vencê-la. E eu estou aqui falando sobre a batalha que é travada na mente. A mente é o nosso maior e principal campo de guerra. E o nosso adversário sabe plenamente disso, de tal maneira que nós sabemos que quem domina a mente, domina todo o homem, toda a pessoa. E nós vamos ouvir do Senhor na sua palavra quais são as estratégias, as ações e como nós podemos vencer essa batalha. Amém? Te interessa esse tema? Deus vai falar com a gente. Aleluia. Primeiro ponto que eu quero abordar a vocês, serão 4 pontos principais. Existe uma ligação direta, ouça bem isso, existe uma ligação direta entre o nosso coração e a nossa mente. No coração nascem as coisas, sejam boas ou sejam ruins. No coração dá o start de tudo, ele vai ser a fonte geradora. Porém, uma vez o impulso gerado, o desejo, a vontade nascida no coração, ela passa a ser elaborada e desenvolvida na mente. Hebreus capítulo 4, versículo 12, nós vamos ver agora 2 textos que endossam o que eu estou afirmando a vocês. Hebreus 4:12 nos diz o texto: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Olha aí, a palavra de Deus, ela é capaz de discernir o que vai na nossa mente e quais são os verdadeiros propósitos do coração. No coração vai fazer brotar toda espécie de sentimentos ou de pensamentos, sejam as maldades, os homicídios, a idolatria, a traição, o adultério, tudo nasce no coração. Mas uma vez que ele é concebido no coração, imediatamente ele passa a ser elaborado na mente. Esses processos de elaboração vão produzir algo maior. É o segundo ponto que eu quero abordar com vocês, que uma vez gerados pensamentos, os pensamentos vão agora produzir sentimentos. Coração gera pensamentos, pensamentos gera sentimentos. E olhem só o que nos diz o Salmo 55, verso 2. Salmo 55, verso 2, na Nova Versão Internacional, diz assim: ouve-me e responde-me, os meus pensamentos me perturbam, e estou atordoado. Olha só, o salmista está dizendo que os pensamentos estão gerando perturbação. A perturbação é um sentimento. A perturbação é aquela sensação de que você está comprimido, que você está cercado, que você está sendo embretado, você fica sufocado.
E ele está dizendo que o que está gerando essas emoções, esse sentimento tão angustiante, são coisas que estão sendo maquinadas na mente. É importantíssimo você compreender e discernir esta verdade, porque na medida em que você não tem o controle, o domínio do que vai nos seus pensamentos, os seus sentimentos vão ficar completamente fragilizados. E sentimentos fragilizados produzem tormento. Sentimentos fragilizados produzem doenças físicas. Você pode sofrer de várias enfermidades decorrentes de sentimentos ruins, tóxicos, negativos. E eles foram concebidos antes aonde? Na elaboração dos seus pensamentos. Jó capítulo 20, no verso 2, diz lá o texto: agitam-se os meus pensamentos e levam-me a responder porque estou profundamente perturbado. Pensamentos produzindo perturbação. Ora, irmãos, não é nada distante da nossa realidade. Dias atuais, com sinceridade, quem aqui, diante de todas essas calamidades, essas notícias ruins, a nível mundial, quem aqui já sentiu assim alguma dose de inquietação, sinceramente? Quem já sentiu medo? Medo de sair na rua? Medo de, quem sabe, enfrentar uma fila? Claro, é óbvio que nós temos que ter prudência. Por favor, sejam prudentes. Sejam prudentes. Não abram mão dessa prudência, ela é sabedoria para este tempo, ok? Mas quantas pessoas entram em colapso emocional? Tem gente que já se suicidou por causa do coronavírus. A pessoa nem gripada ficou e tirou a vida, porque ficou com medo. Olha que coisa, que contraditório. Fica com medo de morrer, então se mata. É estranho isso, você não acha? Mas o que leva uma pessoa a isso? Pensamentos que vão povoando a sua alma, né, e vai tomando conta, vai gerando sentimentos. Outro exemplo, a economia está um caos, o mundo inteiro está numa crise, o mundo inteiro, o mundo está na pior crise dos últimos séculos, pior do que a de 1929, que foi lá a quebra da bolsa, famosa crise de 29, o mundo está um caos. Quem por conta desse discurso, deste pensamento, já ficou com o coração mais acelerado? Quem aqui já ficou com medo, com receio, angustiado por causa do que está pela frente? Quem já teve essa emoção, esse sentimento, com sinceridade, levante a mão. Eu creio que a maioria de nós. As coisas ainda não aconteceram, mas a gente já antecipa o sofrimento delas. Por quê? Porque a nossa mente está sendo infestada de pensamentos de destruição, infestada de pensamentos que nos levam à ideia de que nós vamos sucumbir, nós vamos ser destruídos, que vai todo mundo passar fome, que eu vou passar fome, que minha família, como é que vai ficar minha família, como é que vai ficar meu trabalho, e tudo isso vai enchendo a alma de perturbações por causa dos pensamentos. Eu pergunto a vocês, é uma batalha ou não é? É uma guerra ou não é uma guerra dentro da nossa mente? O que mais nos diz?
Salmo 139, 17. Antes de ler o Salmo 139, 17, em Daniel capítulo 7, verso 28, Daniel, ele está estarrecido pelas visões que ele estava tendo, e então a sua mente ficou perturbada. Ele diz que ele ficou perturbado com as visões e ficou pálido, ele perdeu a cor, ele branqueou. Isso prova de que nossas emoções são capazes de alterar o nosso estado físico. Quantas pessoas vivem doentes de fundo emocional e se arrastam e precisam de trocentas medicações, e aí a gente sabe que a depressão muitas vezes é uma dessas doenças que vem na carona deste drama. Insônia. Alguém que já perdeu o sono por causa de pensamentos? Quem já teve a experiência de não conseguir dormir porque a mente não para? Quem já teve essa experiência? Ei! Vocês sabiam que uma das estratégias dos torturadores é não deixar a pessoa dormir? É não deixar a pessoa dormir, porque é sabido que o sono, ele é remédio. Pastor, tem tomado muitos remédios, o que mais tenho feito é dormir. Não, também não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de o sono, um sono sossegado, sono tranquilo. Ele organiza os nossos hormônios, ele organiza tudo aquilo que a sua mente produziu durante o dia. Ele faz com que tudo aquilo que você investiu de conhecimento, de estudo, encontre um espaço organizado para ser armazenado na sua mente, e o seu corpo vai produzir de forma natural, na sua melhor condição. Então, não dormir, perder o sono por causa de pensamentos é uma tortura. É uma tortura, e nós sabemos que o nosso adversário, o nosso inimigo, sabedor dessas verdades, ele vai investir pesado para perturbar a tua mente, para inundar a tua mente de preocupações, de tensões, de angústias, inundar a tua mente com informações que possam produzir sentimentos destrutivos para você. No Salmo 139, verso 17, agora sim, vai dizer a respeito de outra fonte de pensamentos. Ele vai dizer que pensamentos de Deus produzem emoções boas. Olha lá, Salmo 139, verso 17. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. Como é grande a soma deles. Olha só, irmãos, primeira coisa que ele está dizendo é que Deus tem muitos pensamentos a teu respeito. Ouviu isso? E o salmista está revelando que a natureza dos pensamentos de Deus a teu respeito são boas, são preciosas. Eu gosto muito daquele texto que diz: eu é que sei que pensamento tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, é importante você saber agora que Deus tem uma enxurrada de pensamentos para você. E aqui é que está travada a guerra, porque por um lado, a tua mente vai acessar muitos pensamentos destrutivos, negativos, ruins, mas você tem uma outra fonte, que vem de Deus, que é uma enxurrada de pensamentos bons,
positivos, afirmativos, que vão trazer um outro estado para a tua alma. Você vai ter que decidir o que vai realmente habitar e povoar os teus pensamentos, se são os de origem ruim ou os de origem boa. É você que vai ter que fazer a escolha, é aí que está a tua guerra, porque os pensamentos de Deus para mim e para ti não te deixarei, não te desampararei. Fui moço e agora sou velho, nunca vi o justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. O que você prefere? Encher a tua mente com estas palavras que geram pensamentos. Essas palavras geram pensamentos. Essas palavras vêm de quem? De Deus. Elas vão gerar pensamentos dentro de você, sim ou não? E esses pensamentos vão gerar que tipo de emoção? Que tipo de sentimento? Paz, confiança, segurança, equilíbrio. Você não vai perder o sono. Mas pastor, está tudo desabando na volta. 1000 ao lado, 10.000 à direita, eu estou aqui, eu não vou ser atingido. Eu estou seguro. Eu estou na concha das mãos do Altíssimo, seguro por Ele. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você percebe que nesta guerra, se você optar em não ouvir o que Deus diz, mas permitir que os seus pensamentos sejam norteados por o que as circunstâncias dizem, você vai viver mal, sua qualidade de vida vai lá embaixo. É importantíssimo você fazer essa escolha, para que você não se torne um refém do inimigo, sabe? Compartilhava de manhã com a igreja e vou repartir com você. Certa vez, ouvi o testemunho de um pastor, que ele foi um homem fiel à sua esposa, por muitos anos. Era um homem temente a Deus, e ele era fiel à sua esposa. Mas em algum momento da vida dele, ele começou a permitir que alguns pensamentos começassem a ganhar espaço na mente dele. E ele pensava que aquilo estava sob controle, porque na prática ele era fiel, mas ele começou a dar margem àquelas fantasias, aqueles pensamentos imorais, e foi passando tempo, e aqueles pensamentos começaram a crescer, e começaram a gerar sentimentos diferentes, e foi um longo tempo, até que ele acabou adulterando e comprometeu a família, e comprometeu o ministério dele, comprometeu uma série de coisas, e trouxe um estrago muito grande. Satanás sabe que se você não usar as armas certas para combater dentro da sua mente, ele ganha vantagem sobre você. É aí que vai nascer as imoralidades, é aí que vai nascer a avareza, a mentira, o engano, é aí que vai nascer toda espécie de coisas ruins, e que nos afastam de Deus e destrói as nossas vidas. Condições dos pensamentos dos homens sem o temor de Deus. Primeiro nós vamos falar daqueles que não conhecem a Deus e que andam sem o temor de Deus, o que são dos pensamentos deles. Mas também vamos ver o pensamento daqueles que até já conheceram a Deus,
mas ignoram, e aqui que está o risco, conhecem a Deus, mas ignoram a palavra de Deus, ignoram o que Deus diz, e eles são levados por suas correntes. Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 2, verso 3, nos diz assim o texto: verso 3, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Paulo está dizendo da realidade que era antes, quando eles não tinham Deus ainda. Está dizendo que quem não anda no Senhor, quem não teme ao Senhor, primeiro, vai viver conforme a vontade da carne. A vontade da carne é esse impulso que eu falei no início, que brota do coração. E aí ele vai dizer que isso vai tomar os pensamentos. E isso vai levar a pessoa a uma vida de desobediência a Deus. Ei, igreja, você está entendendo que para você ter a qualificação de um filho obediente ao Senhor, você precisa vencer a batalha na sua mente. Caso contrário, você vai tropeçar de novo. Efésios capítulo 4, verso 17, nos diz lá: isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento e alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Olha lá, ele está falando novamente, vaidade dos seus próprios pensamentos. Uma outra versão vai dizer, na inutilidade dos seus pensamentos. E eu quero que você faça uma pergunta para você mesmo. Se você fosse dar uma nota de 0 a 10 para a qualidade dos teus pensamentos, que nota você daria para você? Os pensamentos que você nutre, eles são de ordem positiva, bíblica, justa, santa, ou os pensamentos que você nutre, eles vão contra os preceitos de Deus? Como, por exemplo, quando uma pessoa, às vezes a gente lida com situações de pessoas ciumentas, né? O que acontece com uma pessoa ciumenta? A pessoa ciumenta, talvez o outro, né, ou a outra, não fez nada, mas o trabalho teve que se estender, e ele teve que ficar um pouco mais no serviço, chegou um pouco mais tarde. O que é ciumento, seja homem ou seja mulher, quando a coisa sai 1 milímetro daquilo que é a rotina, ela já começa a desenvolver pensamentos, os mais mirabolantes que possa estar acontecendo naquela hora. E ao desenvolver esses pensamentos todos, ela vai alterando o seu estado de humor, ela vai azedando a alma. E quando o outro ou a outra chega em casa, ao invés de encontrar, né, um esposo ou uma esposa sorridente, alegre, feliz, e dar um abraço, dar um beijo, recebe uma cara fechada, amargurada, com 300 pedras na mão, com acusações de vários pensamentos que lhe dominaram, e que dentro dela aquilo tudo é uma verdade que aconteceu, mas o fato é que nada aconteceu. Mas na sua mente,
O mundo passou por ela. Quantas pessoas vivem magoadas, amarguradas com outras, e às vezes o outro nem sabe, não tem nem ideia, mas a pessoa está cheia de mágoa, porque ela desenvolve pensamentos de rejeição, pensamentos de toda espécie de pensamento ruim, não porque ela não me ama, não porque não me quer, não porque não gosta de mim, não porque não gosta da minha presença, e aí vai e começa a ficar, a pessoa fica esquisita, fica estranha, fora da sua normalidade, e o outro nem faz ideia, e é tudo fruto de pensamento, de imaginação, guerras interiores. Romanos capítulo 1, nos versos 21 e 22, nos diz assim o texto. E aqui uma coisa importante nesse texto, é que os textos anteriores, Paulo vai estar falando de pessoas que não conhecem a Deus, que agem dessa forma. Agora aqui ele vai falar de pessoas que já conheceram a Deus, mas que não reagiram corretamente. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Tem uma outra versão que fala em seus próprios pensamentos, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Sabem, pessoas que, não, eu conheço a Deus, não, eu sei, mas ela se afasta da comunhão, ela se afasta do culto a Deus, e ela então se fecha, se isola, e ela passa a fazer as coisas conforme os seus pensamentos. E aqui a palavra, o apóstolo Paulo vai dizer que elas se acham sábias, mas estão tendo atitude de loucas. Qual é a consequência disso? A sequência do texto vai falar que as consequências são terríveis. Geram idolatrias, geram promiscuidades, toda espécie de coisa ruim vai ser decorrente desses pensamentos adulterados, esse coração já obscurecido. Lembrando também que em Gênesis capítulo 6, temos lá o episódio do dilúvio, e no verso 5 de Gênesis 6, vai dizer claramente que a intenção, os pensamentos daquele povo eram todos voltados para o mal, pensamentos voltados para o mal. Chegou ao ponto de que o Senhor não deu mais chance, literalmente lavou a humanidade. Então eu falei para vocês sobre uma ligação direta entre coração e mente. Eu falei que os pensamentos produzem sentimentos. Eu falei que a condição dos pensamentos do homem, sem o temor de Deus. E aí vem a pergunta: tá, pastor, e o que fazer? Eu tenho essas batalhas na minha mente. Eu pergunto: alguém aqui tem essas batalhas na mente? Que gente santa, não tem ninguém. Tem alguém aqui que enfrenta batalhas ferrenhas na mente? Levante a mão. Ei, agora eu acredito. Então vamos ver quais são as instruções que a palavra de Deus nos traz. 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro 4. Versos 1 e 2. Diz assim o texto: ora, tendo Cristo sofrido na carne, veja bem,
Cristo sofrido na carne. Armai-vos, é arma. Armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Primeira coisa, entender. Teologia do sofrimento. Existe uma corrente ensinando por aí de que não, crente não pode sofrer. Deixe de sofrer, é a chamada especial. Há uma ideia de que se você é cristão, você não pode estar sofrendo. Quem disse isso? Deus nunca disse isso. Jesus advertiu: no mundo tereis aflições. Aflição é sinônimo de sofrimento. E eu digo mais, o sofrimento ele é necessário. O sofrimento é bom. Que isso, pastor, está doido? O sofrimento ele é necessário. Nós somos aperfeiçoados em meio às dores. Nós somos aperfeiçoados, o nosso caráter é lapidado, nosso temperamento é domado, a nossa experiência de fé é acrescida, é edificada. Nós vamos ver os milagres de Deus quando houver sofrimento. Quem aqui quer ver um paralítico andar? Pois é, para você ver um paralítico andar, antes disso teve que ter um paralítico. Quem quer ver um cego ver? Para que um cego enxergue, antes ele foi cego. Antes vem um sofrimento, depois vem um milagre. Todos nós queremos ter grandes testemunhos em Deus, todos nós queremos manifestar testemunhos gloriosos, mas os testemunhos gloriosos, eles, via de regra, partem de uma experiência de sofrimento, via de regra. Ah, mas essa parte eu não quero, pastor. Pois é, mas você precisa entender que Cristo sofreu e Ele é a nossa referência. Mas qual é a diferença? Ele sofreu e Ele venceu. E ao vencer, Ele reparte conosco a sua vitória. E é isso que nós precisamos entender hoje, que o teu sofrimento não deve produzir nos teus pensamentos uma perspectiva negativa e destrutiva. O teu sofrimento deve alimentar em você a esperança e a fé, para que você possa colher o fruto dessa bênção. Eu não estou falando aqui de autoajuda. Eu não estou falando aqui de, então tem que ter pensamento positivo, naquela ideia de que você é que vai produzir as coisas para você. Não é isso. Nós não precisamos de autoajuda, nós precisamos de ajuda do alto. É diferente, muito diferente. A nossa dependência é de Deus, mas eu quero que você esteja compreendendo a lógica, a doutrina, o ensinamento que o Senhor quer nos dar de como conduzir os nossos pensamentos. Colossenses capítulo 3, Colossenses 3, versos 1 a 4, diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente em Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai, olha aqui, pensai nas coisas lá do alto. Diga comigo, eu preciso pensar nas coisas do alto.
não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Ei, irmãos, olha o que o Senhor está dizendo: a tua vida está oculta em Cristo. Sabe o que significa? A tua vida está escondida. Existe uma cobertura sobre a tua vida, e ela tem um nome. Qual é o nome dessa cobertura? Jesus. Mas não para por aí a cobertura. Diz que Cristo está escondido em Deus, o Pai. Ora, se há uma cobertura dessa grandeza, o Senhor Jesus sobre você e o Deus o Pai sobre Jesus, eu te pergunto, existe alguma coisa que possa te destruir? Hein? Existe alguma coisa que possa te atingir? Eu gosto daquela passagem onde o profeta está lá no monte e o exército veio para prender o profeta, e o profeta estava lá com seu moço, e o moço atormentado, dizendo: eles são muitos, eles vão, acabar com a gente e tal. E o profeta tranquilão, e faz uma simples oração, diz: abre os olhos do moço. E o moço abre os olhos espirituais, e ele vê o exército de anjos que estavam ali ao derredor, e que pôs em polvorosa o exército inimigo naquele momento, e o Senhor deu total livramento aos servos de Deus. Você consegue imaginar quantas vezes o Senhor já te livrou? Você faz ideia de quantas vezes o Senhor já acionou os anjos para te proteger? Confia em Deus, confia em Deus, amém? O texto é lindo demais, o texto nos inspira, nos gera, nos produz confiança. Nós estamos ocultos, guardados, escondidos, protegidos. Temos que pensar nisso. 2 Coríntios capítulo 10, 2 Coríntios capítulo 10, versos 4 e 5, diz o texto, nós já estamos quase terminando: porque as armas, novamente, armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas. Sabe o que é sofismas? Sofismas são mentiras colocadas no meio de verdades. Sofisma é uma grande estratégia, porque você ouve notícias, por exemplo, você ouve notícia: o dólar disparou, a bolsa caiu, o desemprego está grande, são verdades. Aí vem aquela outra mensagem: você vai ser destruído, esse negócio vai acabar contigo, tu não vai aguentar, tu vai quebrar, tu vai ficar desempregado, tu não vai ter. Aí são as mentiras que o inimigo coloca no meio das verdades, para fazer com que você viva perturbado. Mas aqui o apóstolo Paulo está dizendo que nós temos uma arma poderosa, nós temos armas poderosas, capaz de destruir esses sofismas, destruir fortalezas, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E agora a chave: levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Levando cativo todo o pensamento. Que tremendo, irmãos, quando a gente consegue compreender este caminho e estabelecer direção para os nossos pensamentos.
olhe para mim, se você deixar os seus pensamentos soltos, eles vão te levar para essas consequências drásticas e dramáticas da vida. Se você aprender a botar direção nos teus pensamentos, você vai provar de um outro nível de qualidade de vida. Você vai saltar de nível rapidamente. Finalizando, Hebreus capítulo 3, no verso 1. Na Nova Versão Internacional diz: portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Fixem os seus pensamentos. O maior campo de batalha está na mente. Quem dominar a mente domina a sua vida. Se você permitir que o inimigo ocupe o espaço da tua mente, alimentando pensamentos que não são de Deus, você vai sofrer terrivelmente. Vai sofrer em todas as esferas da vida. Mas se você aprender a usar essa arma, a bloquear esta ação, a aprender a levar os teus pensamentos cativos a Deus. Eu gosto também daquele texto que nos traz a inspiração. Tudo que é santo, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Quem nutrir essa conduta vai viver em paz. O mundo pode estar em guerra, mas a tua alma vai estar em paz. As coisas poderão estar acontecendo ao seu redor, até sofrimento você poderá estar tendo sim, mas não abalará o teu homem interior, não abalará você por dentro. Por dentro você vai ter sempre um louvor a Deus, por dentro você vai ter sempre uma esperança viva, por dentro você vai ter sempre uma promessa de Deus ativa na tua memória. Eu já falei isso outras vezes aqui, mas eu penso que encaixa. Quando no momento muito delicado das nossas vidas, que a gente tomou ciência do que seria a vida do Christian, quais as perspectivas dele, as limitações, aquilo caiu como uma bomba gigante, e veio aquela voz maligna, dizendo: onde está teu Deus? Onde está o amor de Deus por ti? Tu que é tão dedicado a Ele, porque Ele permitiu isso acontecer contigo. Essa voz veio numa fração de segundos, mas o Senhor, na sua misericórdia, me fez encher a minha mente com uma outra palavra, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e de que andam segundo o seu propósito. E eu me lembro claramente naquele instante, quando eu em voz alta, literalmente em voz alta, eu bradei e disse: não sei como, nem quando, nem porquê, mas eu sei que tudo isso é para o meu bem, porque Deus me ama. E quando eu enchi a minha mente com essa verdade de Deus, o problema permaneceu, mas a minha paz foi devolvida, a minha alegria de viver foi restabelecida, e eu venci aquela guerra, venci aquela batalha, e você pode vencer também. Creia no Senhor, amém?